Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu venho com o quadro Confissões de um Narcisista, de autoria de H.G. Tudor. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo. No relato de hoje, H.G. Tudor vai falar sobre o empata virtual, aquela pessoa que o narcisista se relaciona apenas virtualmente, geralmente aplicando inclusive golpes financeiros. Portanto, esse vídeo ele é imperdível, principalmente aí para você que geralmente é vítima de contatinhos virtuais. Os empatas virtuais sempre existiram dentro da matriz de combustível do narcisista, embora fossem comparativamente raros, pois os métodos de comunicação com empata de longa distância ocorreria apenas por telefone, correio ou então qualquer outro meio à distância que não fosse pessoalmente. O fornecimento de combustível era intermitente e em pequena quantidade. Sim, o empata de longa distância existia, mas não era parte integrante da matriz de combustível do narcisista. Então veio a internet. Agora, o empata de longa distância é muito mais comum e a maioria dos narcisistas tem um empata de longa distância na matriz de combustível. Quer dizer, todo narcisista tem alguém empata com que eles se relacionam pela internet. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, já falando aqui. Então, o que é um empata de longa distância? Não é alguém que já está na matriz de combustível que sai de férias por 2 semanas, mesmo que seja do outro lado do mundo. Não é alguém que já está na matriz de combustível que sai a trabalho pelo país por alguns meses. É alguém que mora a uma viagem de avião ou a 4 horas de carro. É alguém que o narcisista conheceu eletronicamente, como por meio de um site ou aplicativo de relacionamento. É alguém onde a interação entre o narcisista e a vítima é realizada através de telefonemas, mensagens de texto, e-mails, mensagens de mídia social. A interação não envolveu nenhum encontro cara a cara em nenhum momento. A interação continua por 6 meses ou mais, sem qualquer encontro físico. Então fica somente por trás da tela, pessoas maravilhosas. E eu já li relatos de vítimas que se relacionaram assim. Nunca viram o ser das trevas pessoalmente, mas ficaram aí de meses a anos se relacionando com esse ser pelas redes sociais. Então, onde fica o empata de longa distância na matriz de combustível do narcisista? Ele é visto como uma fonte secundária, já deixando aqui claro, tá? Pode ser um colega, por exemplo, indivíduos que trabalham em escritórios separados e distantes, que não se conheceram pessoalmente, e também pode incluir até mesmo familiares que nunca se conheceram, digamos primos distantes. O empata a longa distância é tratado como qualquer outra fonte de suprimento. Pode haver um hoovering, inclusive também, como eles fazem com todo mundo, como o empata de longa distância também pode ser colocado numa prateleira, que será de natureza eletrônica. Então, o narcisista simplesmente para de falar com aquela pessoa, deixa ela na prateleira e depois, quando for útil, ele puxa ela de volta fazendo o hoovering. Geralmente, o empata a longa distância é pintado de branco em um período dourado quase o tempo todo. Isto porque a natureza intermitente da interação de prateleira, que é o backup, evita que o combustível se torne obsoleto e, portanto, esse gatilho de desvalorização específico é evitado. A natureza intermitente da interação de prateleira significa que a fonte de combustível tem menos oportunidade de fazer algo que desafie o narcisista e, consequentemente, receba uma desvalorização corretiva. A fonte de suprimento, quando é um empata de longa distância, que é amigo do narcisista, ocupa uma posição moderada a moderadamente alta dentro da matriz de combustível em termos de potência e também no que diz respeito à quantidade de combustível fornecida, porque como as interações são de natureza eletrônica, elas não envolverão uma interação fisicamente próxima. O empata de longa distância é encontrado principalmente na comunidade online ou de videogames.
O narcisista fará parte de um grupo de jogos e interagirá repetidamente com muitas fontes de suprimento e muitas vezes ao mesmo tempo e por horas a fio. E essa forma de interação geralmente usa microfones e fones de ouvido durante os jogos, portanto, há uma troca de voz que é uma quantidade moderadamente alta de combustível, mas de frequência sustentada e prolongada. Os narcisistas que estão interessados em jogos geralmente se retiram para os seus esconderijos quando a fonte primária, por exemplo, com quem ele já tem algo, e geralmente é fora das redes sociais, está em desvalorização. É abrigada lá e tem suas necessidades de combustível atendidas por esta comunidade de jogos online noite após noite. Então vamos supor você tem aí um relacionamento, entre aspas, com o ser das trevas, um relacionamento pessoal, né? Ele é seu marido ou ela é sua esposa, e aí dá um crepe, você começa a ser desvalorizado, e o que o narcisista faz? Vai para a sala de jogos. Então, ele vai tirar suprimento daquelas vozes que ele escuta durante os jogos online. É isso que a HG Tudor está deixando claro aqui. Um fluxo constante de moderadamente potente, moderadamente alto em quantidade certamente suficiente para sustentar o narcisista junto com combustível negativo fornecido pessoalmente pelos ignorados, ou seja, você. Então você está sendo desvalorizada, ele está ali metido na sala de jogos online, então ele está sugando o suprimento positivo dos jogos online, das vozes que ele escuta, daquelas pessoas que estão jogando com ele, e ao mesmo tempo tirando o suprimento negativo de você, que é oferecendo tratamento de silêncio. Agora, quando o narcisista tem um caso com uma pessoa online, né? Já não é mais uma questão de sala de games, não é mais uma questão de jogos online, já é um contatinho, já se torna um contatinho do narcisista. Então o empate à distância será tratado como um pequeno segredo sujo, na maior parte do tempo. Como a categoria é uma fonte secundária, novamente o aparelho é tratado como uma prateleira de backup, de modo que vai haver o hoovering, e o narcisista fará esse hoovering quando ele precisar retirar o empata de longa distância ou empata virtual da prateleira. A interação com o empata de longa distância é aquela em que eles são isolados do resto da matriz de combustível dos narcisistas. Sim, o narcisista pode muito bem falar sobre outras pessoas na matriz de combustível, mas o empata de longa distância não encontra, fala ou vê os amigos, familiares e colegas do narcisista. Eles são guardados em uma caixa eletrônica e retirados quando o narcisista quer combustível. Então, é aquele contatinho que o narcisista vai entrar em contato, fazer hoovering, fazer todo aquele carnaval e, claro, vai esconder a própria família, os próprios amigos. Então, esse tipo de empata, que é o contatinho, não vai ter acesso à vida pessoal do narcisista. O empata de longa distância foi recrutado para a matriz de combustível para um propósito e apenas um propósito: interação sexual. Haverá nudes, telefonemas sujos envolvendo masturbação mútua, envio de fotos nuas, criação e envio de vídeos sexuais, e-mails detalhando o que o narcisista deseja fazer, junto com o empata a longa distância, e por aí vai. E como ocorre essa interação entre o narcisista e o empata de longa distância? Devido à natureza intermitente da interação, o combustível não envelhece e, portanto, esse gatilho de desvalorização não é aplicável. É uma prateleira dinâmica e, portanto, o empata de longa distância será retirado e colocado na prateleira repetidamente, distraído para enviar mensagens de textos, para uma sessão de masturbação mútua no Skype ou para um telefonema sujo. Se o empata de longa distância não será o único, haverá outros. As fotos nuas que você acabou de receber, 2 outras pessoas terão recebido também, enquanto você está fazendo uma pose no quarto para enviar para o ser das trevas, disparando de volta aquela foto de topless, pelo menos outra pessoa estará fazendo a mesma coisa. Então não pense que você é o único contatinho do ser das trevas, porque não é. É isso que ele também está deixando claro aqui. O narcisista prefere ter vários empatas a longa distância.
em movimento, porque são fáceis de encontrar, existem áreas de caça por toda a internet e é fácil de aspirar de volta e jogar fora e assim ganhar combustível. O combustível que é fornecido é de alta potência, a frequência pode ser sustentada, por exemplo, uma chamada telefônica suja de 1 hora, e a quantidade de combustível varia de baixa, que é um texto sujo, a alta, que é a sessão de masturbação mútua em vídeo do Skype. A vantagem para o narcisista é que quando houver uma interação pessoal, você perceberá se o narcisista está olhando para outra pessoa, conversando com outra pessoa, etc. O empata a longa distância raramente percebe que o narcisista está enviando mensagens de textos para outras pessoas, olhando as fotos de outras pessoas e compondo algum gancho em uma sala de bate-papo enquanto interage com um dos empatas de longa distância. Então, por exemplo, quando você está com o ser das trevas, você percebe que ele está flertando com outras pessoas. Você está vendo com seus olhos. Agora, quando você está atrás de uma tela de computador, você vai achar que ele está só dando em cima de você, mas não, ele está com vários contatinhos ao mesmo tempo, trocando nudes, trocando mensagens sujas e sugestivas e por aí vai. Onde o narcisista também percebe o controle que tem sobre o empata de longa distância, está escorregando e, portanto, a promessa é feita ou a perspectiva de encontro é oferecida para afirmar o controle mais uma vez. Quer dizer, como é que o narcisista ele vai prender o empata de longa distância? Pessoas maravilhosas prometendo um encontro pessoal, o que nunca vai acontecer. Ele só quer é trocar nudes, ele só quer é colher combustível, ele só quer se masturbar, se satisfazer. Então, para que o empata continue oferecendo nudes, continue com aquelas conversas sujas, continue dentro do ciclo, o narcisista precisa prometer que vai vê-lo algum dia pessoalmente. Principalmente quando o narcisista percebe que aquela vítima está saindo fora, está deixando de responder, está deixando de enviar vídeos, de enviar fotos. Aí o narcisista volta com aquelas promessas 7-1 que a gente sabe muito bem, que eles são mentirosos patológicos e que eles não vão realizar nada do que eles estão prometendo. Que o empata de longa distância consiga encontrar o narcisista pessoalmente. Um narcisista de maior porte pode ser movido para se encontrar se estiver na localidade do empata de longa distância por outros motivos, mas os narcisistas não vão sair do seu caminho para este aparelho. Isto ocorre porque haverão fontes de suprimento fisicamente próximas, com as quais o narcisista está se envolvendo ou se envolverá, e porque a maior quantidade de combustível que pode ser fornecida é de uma interação pessoal próxima. Isso sempre vai superar o empata de longa distância. Então, narcisistas eles sempre vão preferir se envolver com pessoas que eles podem tocar pessoalmente. Então, se você lida aí com um narcisista virtual, tire o cavalinho da chuva, porque você é tido como uma fonte secundária de suprimento e eles já têm fontes primárias na vida pessoal deles, que eles podem tocar fisicamente. Pode ter certeza disso, que geralmente aquele contatinho ali pode ser até mesmo casado e você não sabe disso. O empata de longa distância quase sempre estará envolvido quando a fonte de suprimento pessoal do narcisista estiver em desvalorização. Eles são, em essência, fornecedores de combustível sexys e emocionantes, que é a chave escondida nas profundezas da internet e é trazida de forma intermitente, talvez todas as noites, mas quase sempre permanece no cyberespaço, então não vai sair da tela, pessoas maravilhosas. Eles não vão fazer questão de verem vocês pessoalmente. Quando um narcisista se envolve com alguém que é conhecido eletronicamente, e com quem o narcisista se envolve online por um período, mas depois se move para encontrar essa fonte de suprimento, isso não é mais tido como um empata de longa distância. É uma interação que começou online e evoluiu para um envolvimento pessoal e, portanto, é classificado como uma fonte de suprimento pessoal. Para que o narcisista desvalorize o empata de longa distância, precisa acontecer as seguintes circunstâncias. Quando essa fonte incomoda o narcisista para um contato, quando já está na prateleira, já foi colocada ali para backup,
envia mensagens de texto e liga repetidamente para o narcisista. Embora seja fácil responder eletronicamente ao empata de longa distância, o narcisista pode muito bem ter suas necessidades de combustível atendidas pela fonte de suprimento pessoal que está com ele naquele momento. E, portanto, não precisa dos serviços do empata de longa distância, que está enviando mensagens de texto ao narcisista e buscando interação. Uma migalha eletrônica de conforto geralmente será emitida, e geralmente um tratamento silencioso será administrado pelo narcisista que se sentiu desafiado pelo empata de longa distância, que fica tentando fazer uma demanda ao narcisista quando não é desejado. Então o controle é afirmado ignorando o empata de longa distância. Então quando o narcisista ele deixa de falar com você virtualmente é porque ele está numa boa ali com o suprimento oferecido pela fonte primária de combustível, que é a pessoa que está ao lado dele fisicamente. Quando o empata de longa distância emite ameaças ao narcisista para mencionar sua atividade em algum lugar online, o empata de longa distância geralmente não sabe onde o narcisista mora ou recebeu informações incorretas e, portanto, qualquer tentativa de represália por maus tratos será direcionada online. Emitir tais ameaças contra o narcisista resultará em uma desvalorização corretiva e possivelmente até mesmo em uma desvalorização por desengajamento, quer dizer, será descartado. Deixar de fazer o que o narcisista quer. Se o narcisista quiser nudes e o empata de longa distância não fornecer esses nudes, será desvalorizado. Muitas vezes haverá uma triangulação com a fonte de suprimento pessoal, aquela que vive com o narcisista, ou com qualquer outra fonte de suprimento pessoal. A falha em fornecer os nudes, que é o combustível, irá ferir ou desafiar o narcisista. Ele se sentirá ferido e desafiado porque você não fez aquilo que ele quis na hora em que ele quis.